Então, neste vídeo, iremos falar das equações vetorial e paramétricas de um plano. Tá? Então, eu preciso do quê? Eu preciso de um ponto A no espaço e dois vetores, eles não são paralelos, tá? U e V. Né? Eles têm coordenadas U1, U2 e U3, e o V tem coordenadas V1, V2 e V3. E, então, a equação vetorial do plano π, então a gente vai chamar, geralmente a gente chama os planos com letras gregas, nesse caso eu vou chamar de plano π, que passa pelo ponto A e tem vetores diretores, aqui são dois, U e V. Né? Qual que é a equação? Só desenhar aqui mais ou menos a situação, a gente tem um plano no espaço, esse plano contém o ponto A, né? E eu tenho dois representantes do U e do V lá, que eu posso desenhar aqui começando a partir do ponto A. E eles não são paralelos, então tem essa abertura aqui, eu tenho um paralelogramo, por exemplo, que eles formam, e o plano contém esse paralelogramo, por exemplo. Então, como que é a equação vetorial desse plano? Eu já vou pôr a equação aqui e depois eu explico como que a gente obtém. A equação vai ser a seguinte, dado pelos x, y, z é igual ao ponto inicial, x0, y0, z0, que é as coordenadas no caso, mas agora eu vou usar dois parâmetros, eu vou usar t vezes u, que eu vou colocar as coordenadas aqui, o 1, o 2 e o 3, mais s vezes o v, que é v1, v2, v3, onde o t e o s são números reais. Tudo bem? Aqui então tem as coordenadas do ponto A, aqui são as coordenadas do vetor u, e aqui são as coordenadas do vetor v. Eu preciso de dois vetores para me dar um plano, né? A direção do plano, os vetores diretores são u e v, e eu preciso do ponto A para posicionar ele no espaço. Então aqui o que a gente tem é a equação vetorial do plano π, tá? Onde quando a gente for variando t e o s, né, a gente vai atribuindo valores para t e s, a gente vai obtendo as coordenadas x, y, z que vão descrever os pontos que moram neste plano. Então, uma vez que eu tenho toda a descrição do plano, dos pontos que moram no plano, tem a descrição do plano. Né? Eu vou aproveitar aqui o desenho, vou pegar um ponto aqui no plano, chamar de P, e a gente tem um segmento aqui, o segmento AP. Tá? Vou chamar aqui, então ele representa o vetor AP. Vou dizer que as coordenadas do ponto P são x, y, z. Né? Ele é um ponto genérico que está no plano. Temos o seguinte, AP ele é um vetor cujas coordenadas são x, y, z menos x0, y0, z0. Vou deixar assim. Qual é a relação entre esses três vetores? Bom, aqui eu sugiro que você volte, né, você dê uma olhada no vídeo sobre vetores coplanares. Bom, uma vez que você viu esse vídeo, eu já vou partir direto supondo que você sabe a caracterização de vetores coplanares como combinação linear. Vai ser o seguinte. Como os três vetores aqui são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano, né? AP, né, o vetor AP, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores U e V. Então é o seguinte, né? Vou escrever aqui. AP, U e V são coplanares. Então, existem números reais, né? Existem, vou chamar aqui T e S pertencente aos reais, tais que AP se escreve como T vezes U mais S vezes V. Né? Usando aqui as coordenadas, a gente tem que ser a mesma coisa que escrever x, y, z menos x0, y0, z0 mais t, igual a t vezes u, aqui eu vou economizar um pouco, mais s vezes v. Vou isolar aqui as coordenadas x, y, z, então isso aqui é equivalente a isso aqui vai ser equivalente a escrever da seguinte forma, x, y, z igual a x0, y0, z0, contém mais espaço aqui, vou escrever t vezes o 1, o 2 e o 3, mais s vezes v1, v2 e v3, onde t e s pertencem aos reais. Eu peguei o p qualquer, né? Então existem números reais. T e s, né, que satisfaz isso. Eu posso fazer isso para qualquer outro ponto que eu pego no plano. Né? Que eu vou obter vetores aqui, por exemplo, que eles são coplanares com o IV, então eu vou obter outros parâmetros. Eu vou obter um T' e um S' e vou escrever as coordenadas do ponto Q como combinação linear dos vetores UV mais as coordenadas do vetor A. Essa aqui é a equação vetorial. Né? Então, assim, eu estou variando o P genérico, sempre que eu pego um ponto aqui, eu vou obter valores T e S reais, para que eu consiga escrever as coordenadas do ponto P dessa maneira. Então, essa é a equação
vetorial. Antes de dar um exemplo, eu já vou obter as equações paramétricas do plano, que é obtida da mesma forma que a gente fez para a equação da reta. Então vamos lá. Bom, para a equação vetorial que a gente acabou de deduzir, a gente pode encontrar as equações paramétricas do plano. A gente faz da mesma forma que fez com a equação vetorial da reta, simplesmente isolamos as variáveis x, y, z aqui nesta equação. Eu vou somar aqui essas coordenadas e eu vou obter o seguinte, eu tenho que aqui é x0 mais u1t mais v1s, y0 mais u2t mais v2s, e aqui z0 mais u3t mais v3s, com s e t pertencente aos reais. Agora, igualo coordenada a coordenada e obtenho o seguinte sisteminha. Eu tenho que x é igual a x0 mais u1t mais v1s, o y é igual a y0 mais u2t mais v2s, e o z é igual a z0 mais u3t mais v3s, onde o s e t pertence aos reais. Então a gente escreveu cada componente aqui de um ponto que mora no plano em função, né, de dois parâmetros, que seriam aqui o s e o t. Aqui é y em função de s e t e o z em função de s e t. Então aqui são as equações paramétricas da reta, que passa pelo ponto A, né, esse aqui é o nosso ponto A, e tem vetores diretores U e V. Se você analisar a fórmula aqui, essas coordenadas que não tem nenhum múltiplo, né, não tem nenhum S, são as coordenadas do ponto, aqui x0, y0, z0. Os que são multiplicados pelo parâmetro t são as coordenadas do vetor diretor U, multiplicado pelos parâmetros S são as coordenadas do vetor V. Então, novamente, né, a gente tem um plano, tem um ponto que foi dado, dois vetores, U e V, e à medida que a gente for atribuindo valores para T e S, nós iremos obter pontos no plano. Então eu vou dando valores para T e S e obtenho pontos no plano. Se eu pegar T igual a 0 e S igual a 0, neste caso, a gente vai ter que essa parte é 0, aqui é 0, e a gente vai obter as coordenadas x0, y0, z0, e vai ser exatamente o ponto A. Vamos ver um exemplo aqui. Né? Cada equação vetorial, ou as equações paramétricas de um plano que passa por um ponto A, que tem coordenadas 1, 1 e 0, e tem vetores diretores U, com coordenadas 2, 0 e 1, e V, com coordenadas menos 1, 1 e 3. Então, vamos fazer direto. Equação vetorial é a seguinte. Então, só colocar na fórmula, a gente tem que vai ser x, y, z, igual às coordenadas do ponto inicial, 1, 1, 0, mais t vezes um vetor diretor, 2, 0, 1, mais s vezes outro vetor diretor, 1, menos 1, 1 e 3. Lembrando sempre que o s e o t são números que variam nos reais. Ponto, essa é a equação vetorial da reta. E quais são as equações paramétricas? Né? As equações paramétricas, basta a gente isolar as variáveis x, y, z na equação acima. Aqui equação vetorial, equações paramétricas, vamos isolar aqui. Você pode isolar, ou também, uma vez que você já está familiarizado com a fórmula, você sabe que você coloca as coordenadas do ponto inicial, pode colocar assim 1, 1 e 0, e vou aqui pegar o vetor diretor, então seria 2 vezes t, aqui seria mais 0 vezes t, e embaixo aqui no z seria mais 1 vezes t. Faço a mesma coisa com, com as coordenadas do outro vetor diretor, ficaria aqui menos 1 vezes s, mais 1 vezes s, e mais 3 vezes s. Então eu posso reescrever isso aqui, né, omitindo algumas coisas aqui, da seguinte maneira. Isso ficaria igual a x, 1 mais 2t, y igual a 1, mais s, e z igual a t mais 3s, por exemplo. Né? Onde o s e o t pertencem aos reais. E aí você percebe que você vai ver que aqui não tem um número sem ser multiplicado por t. E s, então aqui vai ser 0. Né? E se aqui, por exemplo, não aparece o t, então é 0 vezes t. Tá? Você pode ver isso a partir das equações. Para ilustrar bem melhor nosso exemplo, tem aqui, desenhei o plano aqui no GeoGebra. Aqui é o ponto A, cujas coordenadas são 1, 0. E temos os dois vetores diretores U e o V. Certo? Aqui, quando a gente tem as coordenadas dos vetores, a gente desenha o vetor posição. E em azul aqui seria o plano que passa por A e tem vetores diretores U e V. A gente consegue desenhar representantes de U e de V passando pelo ponto A. Né? Então aqui a gente tem os representantes dos vetores que moram aqui no plano. Tudo bem? São cópias dos vetores aqui começando em A. E o, vetor e o plano em azul aqui seria o plano do exemplo. Esse plano cinza aqui seria o plano XY.
Então esse é o plano em azul aqui. Agora, eu vou esconder aqui esconder os eixos também. Esconder o plano XY. Aqui está o nosso plano no espaço. E à medida que eu vou variando os parâmetros aqui, S e T, né? No caso aqui, se você está olhando aqui pelo vídeo, você vai ver que está lambda e S, mas seria T e S, tá? E à medida que eu vou variando esses parâmetros, eu vou obtendo pontos que moram no plano, né? Então se eu vou variando aqui o S e o T, eu vou andando pelo plano. Então é que nem na reta, né? Eu vou atribuindo valores e vou obtendo pontos. Então se eu pego algum ponto que está no plano, e é possível encontrar S e T, tal que eu alcance aquele ponto, né? Usando a equação do plano. Então vamos voltar lá na nossa lousa e ver um exemplo de como que a gente faz, de como que a gente verifica que um ponto está no plano ou não, usando as equações paramétricas e vetorial, por exemplo. Reescrevi aqui o nosso exemplo, chamei o nosso plano de π. O primeiro aqui tem a equação vetorial, e aqui embaixo tem a equação paramétrica do nosso plano π. Tá? Então aqui a pergunta é se o ponto D com coordenadas 0, 0, 3 está no plano, e também se o ponto E com coordenadas 2, 2 e 4 pertence a esse plano π. Tá? Aqui entre essas duas equações, a que está melhor para a gente verificar aqui se o ponto está no plano ou não, seria a equação paramétrica. Porque se você recorda lá como a gente fez na equação vetorial da reta, a gente substitui as coordenadas do ponto D aqui em x, y, z, e depois reescreve as equações paramétricas, né, nesse caso em particular. Mas como aqui a gente já tem as equações paramétricas, nós vamos substituir as coordenadas do ponto D aqui. Então vamos lá, primeiro a gente está trabalhando com o ponto D. Então a gente tem aqui, substituindo aqui em x, y, z, a gente obtém 0 igual a 1 mais 2t menos s, 0 igual a 1 mais s, e aqui a gente tem 3 igual a t mais 3s. Beleza. Aqui nessa segunda equação, né, já está bonitinho pra gente, a gente obtém que s é igual a menos 1. A ideia é resolver o sistema, né, mas no caso aqui já está mais simplificado, eu já consegui isolar o s, vou substituir aqui na equação de cima, e o que, que eu obtenho, né? Eu obtenho que 0 é igual a 1 mais 2t menos o s, que seria menos 1. Isso dá 2t fica igual a... Aqui é 1 mais... Aqui menos com menos dá mais, então fica 1 mais 1, 2. 2t é igual a menos 2, o que implica que t é igual a menos 1. Beleza, é um parzinho, parece que vai dar certo. Mas temos que conferir a outra equação, porque tem que satisfazer a equação. A gente precisa encontrar o único valor de t e s que satisfaz as três equações ao mesmo tempo. Então a gente tem t igual a 1 a menos 1 aqui, e s igual a menos 1. Vamos substituir aqui na terceira equação. Então a gente tem que 3 é igual a menos 1 mais 3 vezes menos 1, e isso vai dar menos 4. Então a gente encontrou uma contradição, 3 e menos 4, 3 igual a menos 4. Então não vale, né? Isso é um absurdo. Então significa o quê? Significa que o D não pertence ao plano, então ele está fora do plano. Então vamos agora checar o ponto E aqui. Mesma coisa, vamos substituir as coordenadas do ponto E aqui em x, y, z, vai ficar 2 igual a 1 mais 2t menos s, 2 igual a 1 mais s, e aqui eu tenho 4 igual a t mais 3s. Vou pegar a segunda equação, eu já obtenho aqui que o s ele é igual a 1. S aqui é igual a 1. Substituo na primeira, e a gente vai obter o seguinte, que 2 igual a 1 mais 2t menos 1. Então aqui vai cancelar, né, esses 1's. E eu tenho que o t vale 1. Legal, t também vale 1. Vamos verificar se esse parzinho satisfaz as três equações ao mesmo tempo. Então eu vou substituir o parzinho aqui 1 em 1 na terceira equação. E ela vai me dar o quê? 4 é igual a 1 mais 3 vezes 1. Bom, isso é verdade. 4 é igual a 1 mais 3 vezes 1. As três equações são satisfeitas pelo S igual a 1 e T igual a 1. Então significa que o ponto E realmente está no nosso plano. Então voltando aqui no GeoGebra, a gente acabou de verificar que um está no plano e outro não. Então o D tinha coordenadas 0, 0, 3 e ele não estava no plano. Então só vou verificar aqui. Então realmente aqui a gente vê que o D está fora aqui do nosso plano em azul. Vou pegar aqui o E com coordenadas 2, 2 e 4. E vamos ver se ele está realmente no plano. Aqui, ilustrando, a gente consegue ver que o E realmente está no plano aqui. Então, é isso, pessoal.